Conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio CBN o delegado de Polícia Federal, superintendente estadual da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, Dr. Luciano Flores de Lima. Dr. Luciano foi o delegado responsável pela execução da condução coercitiva do ex-presidente Lula lá no ano de 2016, quando ele foi levado para prestar depoimento à Polícia Federal. Em primeiro lugar, doutor, nós queremos agradecer a sua gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, bom dia, Denilson, bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Para mim é um prazer poder começar aqui esse trabalho frente à Polícia Federal no Mato Grosso do Sul e ter a oportunidade, numa rádio aí tão bem ouvida, né? Tenho certeza que a população espera informação. E esses veículos aqui de Campo Grande estão de parabéns, viu? O senhor vem para um estado eminentemente fronteiriço, com 2 países produtores de entorpecente, o Paraguai, muito forte na produção de maconha, e a Bolívia, a gente tem aí problemas com a comercialização de cocaína. Muito bem. A Polícia Federal tem uma estratégia, o senhor vem para cá com uma missão também nessa área. Eu quero começar a nossa entrevista perguntando para o senhor, diante de tudo que está acontecendo no Brasil, está mais fácil combater a corrupção, desanimador ou animador, depois do que a gente vem acompanhando? Eu sempre vejo pelo lado positivo, né? Então, há 4 anos atrás, nós não imaginávamos que o combate à corrupção no Brasil teria tanta força, tanto apoio popular e tanto reflexo, inclusive, no Poder Judiciário. Do Poder Judiciário também mudar a sua imagem que tinha até então, e fazer a sua parte, como a gente está vendo. Hoje, talvez seja um dos principais dias para a gente responder essa pergunta. No final da tarde, a gente vai dizer se é animador ou desanimador. Por enquanto, eu vejo muito animador. Eu confio nas instituições, principalmente no Poder Judiciário. E estou torcendo. Até que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário, como a gente ouve muito por aí. E quando a prova vem, a gente pode tirar a conclusão. Então, o combate à corrupção ele teve muita força na transparência, na publicidade. Então, a partir do momento em que você teve a prova e uma pessoa, seja ela qual for, passou a ser processada por desvios de bilhões de recursos públicos, a população, que é a dona desse dinheiro, teve acesso a esse processo através de um processo eletrônico da publicidade. Então, a partir do momento que a gente leva a informação a partir de uma prova, a partir do momento em que se prova o contrário, a gente tira as conclusões que nos são permitidas através dessa Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Primeiro vem uma denúncia, depois vem investigação, diligências. Eu imagino que o trabalho de investigação, depois de perícia, de provas, de ações, e aí depois você tem o julgamento, você tem a condenação. E quando chega na hora de prender o sujeito, e aqui eu não vou me referir especificamente ao caso do ex-presidente Lula, apesar dele ser hoje o grande exemplo, mas diante de tudo isso, gasta-se muito do dinheiro do contribuinte para o resultado. Por exemplo, no caso específico do Lula, não se ter um resultado prático. Isso também é um problema que o país precisa resolver? Isso, um problema leva ao outro. Nós temos 2 grandes problemas. Nós somos, apesar de ser um país rico, com recursos minerais fantásticos, que daria para proporcionar uma educação muito melhor, uma segurança pública muito melhor e uma saúde muito melhor, isso não chega a toda a população em razão dos desvios dos recursos públicos. E como a gente freia isso? Com um direito penal, com um sistema punitivo forte. Por que existe a prisão? A prisão é para dar seriedade ao crime. Por que existe o bloqueio de bens ou o leilão de bens apreendidos? Para que a pessoa sinta na carne, no seu patrimônio ou no principal órgão do corpo, que para muitos é o bolso, o problema que é praticar um crime. Eu sempre dou exemplo das multas de trânsito. Se a gente estiver trafegando numa rodovia que o limite de velocidade é 80 km por hora e tiver um pardal, né, um controlador de velocidade, e a gente ver aquele pardal e saber que vai ser fotografado, a gente sabe, tem a certeza que vai ser punido. Então, todos nós, em sã consciência, não vamos aceitar essa punição. Nós vamos cumprir a lei e deixar de ser assim punido. A mesma coisa é o criminoso. Dói no bolso, né? Dói no bolso, é uma punição. Então, o criminoso,
seja ele do crime que for, se ele tiver a certeza que vai ser punido, o que ele vai fazer? Vai deixar de ser criminoso. Ele vai passar a respeitar as leis. A lei penal, o nome já diz, é para punir aqueles que praticam crimes. Então, o problema hoje do Brasil é isso. O recurso público que era para chegar para a nossa população, que tanto precisa, não chega por quê? Porque pessoas praticam crimes relacionados ao desvio dos recursos públicos. E por que elas praticam esses crimes? Porque elas acreditam na impunidade. Doutor, aproveitando a sua presença aqui, como é que o senhor vê o futuro da Operação Lava Jato? A gente sabe que os agentes da Força Tarefa, a Força Tarefa foi desfeita, né? Algumas pessoas só que hoje em dia tocam aí, ela já está caminhando por fim, né? Ela tem que ter fim também, mas como que o senhor vê a conclusão e avalia, inclusive, a operação como um todo? Vocês imaginavam, né, da Polícia Federal o tamanho, a dimensão que a Lava Jato tomou? Inclusive o Dr. Sérgio Moro, em entrevista ao Roda Viva, disse que nunca ninguém imaginava que ela chegaria aonde chegou, né? Muita gente esquece até de onde viu o nome Lava Jato, enfim. Como que o senhor vê essas duas questões, tanto avaliando o passado quanto o futuro da operação? A Lava Jato ela teve um grande ápice, né, há uns 2 anos atrás. Os primeiros anos, os 3 primeiros anos foram dezenas de fases, né, que a cada fase, a cada operação, a gente desvendava um crime ainda maior. Chegou-se ao ponto, inclusive, de prender pessoas porque elas continuavam praticando os mesmos crimes, mesmo já tendo sido descobertas na própria Lava Jato. A Odebrecht é uma empresa... O Odebrecht, nós fizemos várias buscas na empresa, nas sedes das empresas, e a cada busca que a gente fazia, nós descobríamos mais material interessante para a investigação e desvendávamos mais crimes. Até que chegou um momento que a gente conseguiu vencer alguns investigados, vencer entre aspas, no sentido de dizer, olha, para de praticar esses crimes, porque nós temos condição de investigar e de te prender. E o sistema que se acreditava na impunidade, hoje nós estamos tendo essa esperança, com boas decisões judiciais, asseguradas inclusive em segunda instância, pelo nosso TRF da 4ª Região, que é um exemplo para o país e para o mundo. Isso. E assim a gente conseguiu que aqueles diversos crimes que continuavam acontecendo no decorrer de anos depois do início da Lava Jato parassem de acontecer. É claro que eles, infelizmente, continuam acontecendo por outros grupos que até então não foram descobertos. E é por isso que eu acredito ainda que a Lava Jato ainda tem um pouco de fôlego antes dela terminar ou simplesmente virar uma outra operação. Doutor Luciano Flores, superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Essa experiência adquirida ao longo de tantos anos, nós vivemos no estado também envolto em escândalos políticos. Nós tivemos o ex-governador preso recentemente, André Putinelli. Nós temos uma ação que investiga o atual governador também, Reinaldo Azambuja, vem sendo investigado, inclusive ele não sabe, ninguém sabe por quê, só mesmo a Polícia Federal. Nós nem vamos ser delicados de pedir para o senhor falar sobre isso aqui, mas essa experiência toda o senhor está trazendo para o Mato Grosso do Sul. Isso tem sido importante. Como é que o senhor avalia o cenário também político, esse lamaçal que toma conta do Mato Grosso do Sul, doutor? Então, é uma pauta sempre ativa a questão da Operação Lama Asfáltica, e eu sempre digo, esse tipo de investigação ela deve ter toda a atenção, inclusive das instituições como Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário. Cada um tem que fazer a sua parte para o quê? Levar a justiça. A verdade, aquilo que eu falei, tem que ter transparência. Então, à medida de que as provas forem surgindo, alguma medida judicial deverá ser autorizada ou não, dependendo do tamanho dessa prova. Como você viu na Operação Lama Asfáltica, como você viu na Operação Lava Jato. Então, tudo que a gente tiver de elementos probatórios, as investigações vão crescer e elas vão ter, né, o seu deslinde conforme a natureza da prova, independente de quem seja e do tipo de investigação que for. Mato Grosso do Sul, Lucas, pode, por favor. É que chegou uma pergunta aqui pela nossa fanpage, doutor, que é interessante, era uma pergunta até que eu ia fazer do Fábio Moura. Nós temos aí uma série que repercutiu bastante no Netflix chamada O Mecanismo. Essa série parte do princípio de que o foco é o mecanismo, é o sistema de corrupção. Isso. E não tenta focar muito em A e B, Isso. que é muito que a gente vê, né? E é o problema que o doutor acabou de colocar aqui, que é um problema sistêmico. Uhum. Primeiro, como que o doutor vê esse tipo de levar, né, a nossa história pessoal
por entretenimento, como forma de série, essa igual da Netflix, tivemos também o filme da Lava Jato. Isso. E esmiuçasse um pouco mais essa questão do problema não ser, né, o partido A, o partido B, a pessoa A ou B, e sim o sistema de corrupção. Exatamente. O mecanismo, como o próprio nome diz, ele traz para o público aquele sistema que foi desvendado pela Operação Lava Jato, que envolvia praticamente todas as grandes empresas, os maiores empresários brasileiros, que estavam realmente envolvidos num esquema para fazer grandes obras no Brasil. E aí a gente conseguiu demonstrar que uma das principais empresas brasileiras, que é a Petrobras, simplesmente tinha seus órgãos loteados, as diretorias loteadas para diversos partidos, e isso tudo dentro de um esquema, de um mecanismo para retornar propina. O doutor chegou a ser consultado na produção do roteiro dessas obras? Sim, com certeza. O próprio livro do Vladimir Neto, que seria o roteiro do mecanismo, ele cita o nosso nome, né, de todos os investigadores várias vezes, né? É preciso mudar, além do mecanismo que permite a corrupção, também é preciso que os políticos também comecem a ser melhor preparados, ou a gente escolha melhores políticos. Na verdade, é muito difícil. É um desafio que talvez a minha geração, não vá conseguir ver esse mecanismo melhorado, né, doutor? É muito, muito complicado ainda, né? Com certeza. O mecanismo, esse esquema, chame lá como quiser, ele também envolve os políticos. Ele também mantém os mesmos políticos nos mesmos cargos ou até em cargos maiores. É um sistema que envolve, portanto, o povo, porque quem coloca o representante do povo lá é o próprio povo. Então, digamos assim, o mecanismo, o sistema desvendado pela Lava Jato, ele envolve o povo, ele envolve os seus governantes, os seus representantes parlamentares, enfim, envolve todos nós. Esse mecanismo é um mecanismo complexo demais. A gente vai agora para o repórter CBN. A cada meia hora, uma equipe em São Paulo, via satélite, atualiza o Brasil sobre tudo o que acontece no país e no mundo. E a gente volta em seguida. Nós vamos continuar a conversar aqui nos estúdios da Rádio CBN com o delegado, o Dr. Luciano Flores, que é o superintendente da Polícia Federal aqui no Mato Grosso do Sul. Nós também vamos saber dele nesse dia histórico em que Lula está sendo julgado, um habeas corpus em que ele pede para não ser preso, e justamente com o delegado que comandou, não a prisão, mas a condução coercitiva do ex-presidente Lula em 2016. Nós voltamos em instantes. Agora são 9h31. Nós estamos conversando com o superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, doutor Luciano. E antes de estrearmos o nosso papo de redação, a gente já está recebendo aqui nos estúdios da CBN o jornalista Denilson Pinto, e a gente quer que esse papo com o senhor, delegado, seja também um papo plural. Por isso eu convidei o Denilson para também, como jornalista influente que é no nosso estado, também participar dessa conversa com o senhor. Perfeito. Bom dia, é uma grande satisfação estar aqui na Rádio CBN, uma rádio que está apostando no ressurgimento da força do radiojornalismo, né? E também está tendo essa oportunidade de falar com uma pessoa tão expressiva aí, que teve um papel decisivo aí em termos de investigação. E eu, como jornalista, quando eu trabalhei no Correio do Estado, que foi a minha última função como editor de polícia, trabalhei 8 anos no jornalismo e minha prioridade era justamente o jornalismo investigativo. E como o senhor falou que o combate ao crime tem que combater no bolso, eu pergunto para o senhor veio com essa missão aqui no Estado também de combater no bolso do crime organizado, que é justamente a lavagem desse dinheiro ilícito, que a gente vê várias lendas urbanas aí, que as garagens de veículos, muitas garagens de veículos, isso é lavagem de dinheiro. Há muito gado na fazenda, às vezes nem tem gado na fazenda e na declaração tem muito gado. Lavando dinheiro ilícito. Eu queria saber como é que está o papel, a preocupação da Polícia Federal nesse atual momento com esse tipo de combate, ou seja, punir justamente esses líderes de organizações criminosas, seja de PCC, seja de crimes ligados a desvio de recurso público, com relação à legalização desse dinheiro ilícito. Como é que está a preocupação da polícia em combater esse crime? Olha, em primeiro lugar, é um prazer aqui poder conversar contigo, Denilson, vendo essa tua trajetória aí no jornalismo investigativo, que é muito ligado à nossa atividade policial, né? Bom, há muitos anos, né, eu frequento seminários, cursos, muitos deles organizados pela própria Polícia Federal,
desde a época lá da investigação do Banestado, no Paraná, que eu tive também a satisfação de fazer parte, lá no 2003, 2004. E sempre teve esse interesse na qualificação, na capacitação dos nossos policiais, sempre para buscar tentar desbaratar as quadrilhas também para o lado do patrimônio, né? Eu lembro que, se eu não me engano, na mitologia tem a história do Sansão, que a força estaria no cabelo, não é isso? Então, toda a organização criminosa, a gente pode equivaler ela ao Sansão, e a força, ao invés do cabelo, está no bolso. Todo o dinheiro, todo o poder, seja a organização que for, a facção que for, a quadrilha, por menor que seja, ou uma pessoa só, o poder dela está no dinheiro. Porque é com dinheiro que ela consegue comprar armas, munições, pagar guarda-costas, encomendar crimes, comprar grande quantidade de drogas e assim poder ter a notoriedade que ela precisa, inclusive dentro de um presídio. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente sempre tentar buscar a prisão das pessoas. Nós temos que tentar tirar o poder delas, o poder das quadrilhas. Ou seja, nós temos que apreender bens, descobrir novas técnicas de investigação que combatam a lavagem de dinheiro, que nada mais é a ocultação dos bens de quem pratica crime. Lavagem de dinheiro, para qualquer leigo saber o que é isso, é o dinheiro proveniente de um crime que ele é ocultado ou dissimulado. Então, por que sempre falo em, por exemplo, lojas de carros, posto de gasolina, gados na fazenda? Por que falam isso? Porque é difícil de contabilizar. Nós não temos fiscais suficientes para ficar contando quantas cria deu, tantas vacas, ou quanto foi o preço, a quantidade de litros, ou o número de clientes de uma empresa. E, portanto, isso é facilmente manipulável por quadrilhas que querem lavar o dinheiro. Então, em síntese, é isso aí. O senhor vem também com a missão, e a gente sabe que a estrutura da Polícia Federal no Brasil, ela é uma estrutura deficitária, é pequena. A gente sabe da qualificação, tanto é que a Polícia Federal hoje é uma das instituições mais respeitadas do país. E isso tem uma explicação pelo fato de não livrar nem ex-presidente, nem presidente, tem muitos deles, deputados, presos, inclusive isso graças ao trabalho de investigação. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, como é que o senhor pretende reivindicar investimentos, mais agentes? Qual vai ser a linha que o senhor vai adotar para melhorar a nossa estrutura aqui, já que a gente tem aí fronteira com 2 países, rota do tráfico passando por aqui? Muita gente considera que essa violência exacerbada no Rio de Janeiro e nos grandes centros, né, tem origem, muitas vezes, na droga que sai daqui. Como é que o senhor pretende buscar iniciar, resolver esses problemas? Bom, argumentos não nos faltam, né? É notório, e eu acredito que todo o Brasil saiba disso, mas especialmente quem está com a tarefa de exercer o comando da segurança pública no país, ele sabe e deve saber que fronteiras como a do Mato Grosso do Sul, que faz divisa com 2 países que são importantíssimos nesse cenário de combate ao crime organizado, especialmente pela facilidade de trazer drogas e armas, deve receber uma atenção especial, um reforço policial. Não só sabem disso, portanto, que recentemente a gente já manteve contato com nossa direção-geral, que está levando adiante os nossos planos de aumento do nosso efetivo, inclusive com reforço até de outras forças. Por que isso? Porque o cobertor da Polícia Federal é muito curto. Nós temos ao todo, no Brasil todo, 10 mil policiais federais. E isso aí é muito pequeno, é muito pouco. Comparado com qualquer polícia militar, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, dá menos de 1/4 do efetivo deles. Se nós compararmos ainda com agências americanas que fazem o papel da Polícia Federal, nos Estados Unidos nós temos o FBI, nós temos o DHS, a ICE, DEA, enfim, várias agências americanas que dividiram as funções que no Brasil somente a Polícia Federal exerceria aquela função lá. Por exemplo, controle migratório, que envolve também os crimes de fronteira. Só essa agência que eu acabei de falar, a CBP, que faz esse controle de fronteira, tem 65 mil policiais.
65 mil policiais para cuidar das fronteiras delas, dos portos e dos aeroportos. Então, só uma das funções, né, que é essa, que no Brasil é só a Polícia Federal que faz, aqui nós temos 10 mil para tudo, para combater o controle migratório ilícito, as drogas e armas. Tudo. Aí, depois de passar toda essa parte aí que tem que ser feita pela Polícia Federal, nós ainda temos os crimes de colarinho branco. Vamos ao assunto do momento, que é eleição esse ano. E com certeza a Polícia Federal vai ter bastante trabalho, já que os crimes cibernéticos aí estão crescendo cada vez mais, e em especial os fake news, né? Sim. E que é usado muito nessa época do ano. Queria saber a Polícia Federal e qual o recado que o senhor dá para esses especializados nesses tipos de crimes, que em si a Polícia Federal hoje está bem estruturada e preparada para combater com rapidez e eficiência e fazer o flagrante desses crimes que são muito rápidos pela internet, espalhando notícias falsas e prejudicando A, B e C durante a campanha política. Olha, eu diria o seguinte, que esses novos crimes digitais, seja ele de fake news ou realizado através de sequestro eletrônico de dados, divulgação de dados íntimos, enfim, todos esses novos crimes, eles vão ocorrendo e vão crescendo na medida da evolução tecnológica. E o recado que eu daria é o seguinte, assim como os crimes estão evoluindo, a tecnologia da polícia também está evoluindo. E nós temos demonstrado isso a cada dia. Então, nós, apesar do nosso pequeno efetivo, nós investimos muito em tecnologia de análise de dados, na capacitação dos nossos policiais para enfrentar esse tipo de crime, inclusive da pedofilia infantil, né? Obviamente que é infantil, mas a pedofilia, que na internet é um dos crimes que mais tem sido combatidos pela Polícia Federal nessa onda de novos crimes digitais. Enfim, é isso. Querem se aproveitar dos novos meios, saibam que a polícia também está se equipando e utilizando novas tecnologias para combatê-los. Muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e voltamos aí para a última parte da entrevista com o Dr. Luciano Flores aqui nos estúdios da CBN, ele que é o superintendente da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Já voltamos. Hoje, doutor Luciano, é o dia em que o país aguarda ansiosamente o desenrolar dos fatos lá no Supremo Tribunal Federal com relação ao habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, que o senhor, enquanto integrava a Operação Lava Jato, foi o senhor quem foi no apartamento dele lá em São Bernardo do Campo, entregou a ele o mandado de busca no apartamento e também para poder levá-lo coercitivamente para prestar um depoimento à Polícia Federal. Aquele caso marcou o país, a gente viu uma movimentação muito grande, o mundo ficou sabendo daquilo. O senhor foi o delegado-chefe daquela operação. Hoje é um dia em que novamente o senhor se vê já mais distante, né? Do olho deste furacão, avaliando, esperando uma decisão que já não compete mais à Polícia Federal, muito menos ao juiz Sérgio Moro, mas o momento o senhor avalia como? O senhor acredita que o Supremo vai fazer com que o ex-presidente vá para a cadeia, ou o senhor acredita que o Supremo vá usar de artifício para poder mudar uma série de possibilidades nessa questão do julgamento em segunda instância? Como é que o senhor avalia? Qual a sua percepção sobre isso? Eu vou repetir uma frase de um seriado que eu gostava muito de assistir quando eu era adolescente. Eu acredito no sistema. Eu acho que a força do povo, a voz do povo, ela está ecoando muito forte nos últimos anos, inclusive pelas redes sociais. E nos últimos dias, principalmente. Né? Nos últimos dias, mais ainda. E eu acho que isso ajuda a moldar, inclusive, as decisões nas mais altas cortes. Foi isso que o juiz Sérgio Moro, inclusive, disse recentemente, que a parte dele estava feita, agora é com os senhores, com a sociedade. E muito bem feita, né? As decisões, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler e estão disponíveis, né? Graças à publicidade devidamente dada aos processos que envolvem desvios de recursos públicos, as decisões deles são fantásticas. São dezenas de laudas que são ensinamentos jurídicos. Tanto é que elas se mantiveram não só no TRF da 4ª Região, como no STJ e no STF. Essa discussão já é passado, né? O que se discute agora é se ele vai ou não conseguir o habeas corpus. Você acredita que vai conseguir ou não? Então, é isso que eu quero dizer. Fazendo essa fundamentação, eu quero dizer que o próprio STJ e STF já mudou o seu comportamento em assegurar a prisão de diversos presos, e dentre eles as pessoas mais poderosas do país,
assegurar presos, graças a esse bom trabalho, essa fundamentação. É aquilo que a gente falou no início. Quando há provas, a gente pode não acreditar. Mas até que você prove o contrário. Quando você prova o contrário, se quiser não acreditar, bom, aí pode ter um outro probleminha, que eu não vou dizer qual é. Mas quando tem provas evidentes, está ali. Agora, o Supremo, por isso que aí que eu chego hoje no Supremo. Toda essa introdução que eu fiz das manifestações sociais ajuda a moldar e a colocar essas pessoas lá, os 11 ministros que hoje representam o Poder Judiciário do Brasil para o mundo, a decidir se querem realmente que o Brasil continue tendo a pecha como o único país em que não se pode prender alguém enquanto não transitar em julgado, e o trânsito em julgado, infelizmente, ocorre muitas vezes depois da prescrição penal, ou seja, uma verdadeira impunidade, ou o sistema vai dizer, não, nós mudamos e nós vamos assegurar aquela decisão de 2016 que diz que a partir da segunda instância a lei deve ser cumprida. O que diz a lei? Praticou um crime, se a pena é de prisão, vai para a cadeia. Ah, mas ainda tem o princípio constitucional da inocência. Tudo bem, o princípio constitucional da inocência assegura que a pessoa continue recorrendo. Pode até ser presa, o trânsito em julgado. Nada impede dela ser presa e continuar mas assim recorrendo. Como ela né? pode ser presa no dia que ela pratica o crime, a chamada prisão em flagrante, e continuar presa se estiver recorrendo, o próprio sistema penal, para ele ser eficaz, a própria justiça que a própria Constituição diz que tem que ser feita, o princípio da igualdade, da eficiência da administração pública, são vários princípios contidos na Constituição Federal que, ao lado daquele da inocência, dizem, olha, a partir da segunda instância tem que ser preso, senão a lei não vai ser cumprida, não vai ser eficiente, não vai ser eficaz. E para isso a gente viu durante a semana delegados, associações de delegados país afora, de peritos, de juízes, senadores da República, deputados, magistrados, enfim, juristas, todos eles se dirigindo ao STF com cartas, com manifestações, pedindo que essa questão seja conduzida, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia pedindo equilíbrio ao país. A Polícia Federal, eu pergunto ao senhor, recebeu alguma orientação nesse dia de hoje para ficar atenta no que pode acontecer durante esse julgamento? Nós acreditamos, nós estamos sempre atentos, né? Mas a gente também não deve se precipitar. O julgamento de hoje, ele talvez cause menos comoção ou convulsão social, digamos assim, do que outros acontecimentos de 2013 para cá. Né? Desde a época ali onde teve aquela Copa das Confederações, muito antes, no início da Lava Jato, muito antes não, digamos 8 meses antes da primeira fase da Lava Jato. Junho de 2013. Isso, e a Lava Jato ela começou no início de 2014, né, a fase ostensiva. Então, essas convulsões sociais não decorrem da Lava Jato somente, elas já decorrem de uma insatisfação popular. E aconteceram momentos e crises populares muito mais graves da que podem acontecer hoje. Eu particularmente acredito que hoje nós tivemos um certo amadurecimento dos movimentos sociais. E nós não corremos, eu acho, tanto risco do que nós corríamos em 2013, quando nós não estávamos acostumados a sair para a rua e se manifestar desde a época do Collor, né? É verdade. As caras pintadas. Então, acho que houve esse... Vamos para as ruas exercitar essa semente com as diretas já. Ontem mesmo teve várias manifestações no Brasil todo, né? E não se teve notícia de problemas sociais. Então, eu acho que tem um lado bom. O país está amadurecendo e a Polícia Federal, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, não vê qualquer problema que possa vir a acontecer, independente da decisão que ocorrer na data de hoje. Doutor, para a gente finalizar, a gente sabe que as polícias, o Denilson, que está aqui daqui a pouquinho, participa com a gente do papo de redação, as polícias e a imprensa são aliadas, né, nesse processo todo de uma contribuir com o trabalho da outra, porque nós também precisamos muito, né, Denilson, do trabalho da polícia. A gente deseja boas-vindas ao senhor, em nome de todos os sul-mato-grossenses, desejando que o senhor também ajude o Mato Grosso do Sul a se livrar da corrupção, da criminalidade, do tráfico, dos contrabandos, que o senhor e a sua equipe tenham êxito e consigam contribuir nesse processo de transformação que a gente vê o país passar, não só
na questão da corrupção na política, mas como um todo. A gente vê o Rio de Janeiro sufocado pela criminalidade e isso passa agora também pelas suas mãos o combate ao tráfico de drogas e armas principalmente. É isso aí, a gente tem consciência da importância do nosso cargo, da importância da Polícia Federal também aqui no Estado, inclusive para outros estados. Tudo que acontece aqui, que a gente tenta frear aqui no Mato Grosso, a gente acaba ajudando outros estados. E eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir melhorar as condições para os nossos policiais poderem exercer cada vez melhor os seus cargos, as suas funções e poder trazer, né, os investimentos que a gente conseguir trazer aqui, inclusive em parceria com a Justiça, com os Ministérios Públicos, enfim. A gente está fazendo diversas reuniões, fazendo parcerias. Eu acho que os frutos disso tudo nós devemos já colher muito em breve. Nós agradecemos imensamente mais uma vez a sua gentileza de falar conosco aqui na CBN. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e o convite a vocês.